Olá para você que está ouvindo e assistindo também o CaféCast. Esse aqui é o episódio 13. 13, começamos bem, número 13 aqui já. Tô aqui com o Lucas. Hello, Lucas. E aí, tudo bem, querido? Prazer falar com você. Prazer, cara, tudo jóia. E hoje a gente vai falar de treta. Treta, problema aqui no mercado publicitário. O que tá rolando nesse mercado? Quais são os problemas? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Então a gente vai falar muito sobre treta aqui hoje. Mas antes disso, antes da briga, vamos conhecer primeiro. Lucas, se apresente. Quem é você? O que você faz? Conta pra gente. Eu me chamo Lucas Schuch, sou publicitário de formação e trabalhei alguns anos em agência de propaganda e formei a vida para ser um diretor de arte de agências, assim. Trabalhei um tempo nisso, mas depois a vida foi para outros caminhos. Passei pelo mestrado, hoje estou no doutorado em comunicação, pesquiso transformações na indústria de propaganda e fiz de parte do meu trabalho falar sobre os problemas, desafios que a gente está enfrentando nessa indústria e o que a gente está achando de soluções. De uma forma geral, é isso. Boa, boa. Você falou sobre diretor de arte, cara. Você chegou a trabalhar em alguns projetos? Sim, cara, trabalhei durante 4 anos. Eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Oh, uma cidade do interior. Então, logo me formei, eu achava que eu queria trabalhar em grandes agências, assim, e tal, né? Ver uma carreira de Macs enfileirados. E fui para Porto Alegre, trabalhei durante 4 anos em agência de propaganda lá. Trabalho muito em agências bem tradicionais, a gente está falando de 2012 a 2016, finalzinho de 2016. Então, agências bem tradicionais, assim, depois um pouquinho mais digitais, que era o começo, assim, do digital em agência de propaganda. E trabalhei em vários projetos nesse sentido para marcas e tudo mais. ah, que massa, que massa. E, cara, eu vi também sobre um projeto, propaganda não é isso aí, não é Só só isso isso aí. aí, isso. Uhum. Cara, conta pra gente como surgiu, o que é o projeto, né? Como Tá surgiu. bom. O Propaganda não é só isso aí, ele começou como um podcast. Inicialmente ele era só isso. Era uma forma de eu. Assim, eu entrei no mestrado e comecei a encontrar uma pá de respostas que eu achava bem relevantes, né? Obviamente era eu encontrando minhas respostas, então eu achava que aquilo era relevante. Mas ainda assim, por ser dentro da academia, tinha uma dificuldade de eu fazer essas coisas circularem. E eu quis criar um projeto de conteúdo. Eu adorava ouvir podcast. Hoje eu nem sou o melhor ouvinte de podcast assim, mas eu adorava ouvir podcast, então era bacana para mim. Falei, vou criar um podcast. Tinha uma porrada de podcast já sobre comunicação, sobre publicidade, podcasts muito legais, mas eu queria alguma coisa com um tonzinho mais crítico e queria botar pessoas de frente para perguntas limite, assim, né? Sobre os problemas que eu estava encontrando e para contar as respostas que eu estava achando nessa pesquisa. Então eu criei o podcast inicialmente. Depois ele se ampliou para uma plataforma, para um projeto de conteúdo mais específico. Eu transformei meu Instagram pessoal, virou só isso. E Uhum. basicamente é um projeto em que eu converso com as lideranças nacionais de publicidade, mais especificamente, mas de comunicação de uma forma ampla, e tento entender quais modelos de negócio essas lideranças estão propondo, quais transformações e dificuldades elas tentam romper do que a gente tinha no mercado até então, né? E como essas soluções estão se colocando para o mundo, que desafios até essas novidades, esses novos modelos de negócio estão encontrando para se sustentar por aí. E isso a gente tá falando de que ano? Eu comecei o projeto em final de 2017. Final de 2017, mas o podcast ele chega ao ar mesmo. Ele tá indo pro 4º ano. É isso aí, 2018. É. Meio de 2018 por aí. Você falou que já existia bastante podcast, mas acaba que o seu veio antes do boom, né? O boom da pandemia aí, que na pandemia surgiu uma cacetada de podcast, né? Então, eu comecei. Eu acho que tem muito isso. Mas na real, ali, de publicidade, eu me lembro do podcast do Caio, tinha o Blogcitário, era um podcast que eu ouvia bastante. Me lembro do Código Aberto, do Merigo e tal, com a Ju. Me lembro do. O próprio Braincast, que falava muito disso, assim. Mas eram pessoas que faziam justamente o que você fala, assim. É uma galera muito pré-boom dos podcasts, assim. Uhum. Né? Era uma parada bem mais nichada. E aí, como eu ouvia muito eles, eu ficava tipo assim, pô, eu queria fazer uma parada assim e tal. Então era bem prévio, assim, essa explosão que teve ali na pandemia, né? Mas ainda assim eu comecei a pegar o começo dessa onda, assim. Já tava. Essa galera ali do pré-boom já falava assim, bicho, podcast é um lance, podcast é um lance. E ainda assim, não me rendi ao vídeo até hoje, assim, tipo assim, não faço vídeo, não gravo nada com vídeo, é realmente só áudio, tenho dificuldade com câmera, assim, então prefiro muito mais o áudio. Então,
é essa parada, assim, ainda remonta bem o começo, assim, da galera de podcast mesmo. É o podcast raiz, né? Pode crer. Cara, e aqui agora já entrando um pouquinho no assunto, problemas no mercado publicitário, a gente vê que o mercado publicitário, ele... Cara, ontem foi Dia da Mulher, a gente viu uma cacetada de postagem, cacetada de números também sobre isso. Pra quem não sabe, né, pra quem tá vendo depois, a gente tá gravando aqui no dia 9 de março. Cara, a gente viu muitos números sobre isso. E quando que isso começou a te incomodar? Que você falou assim, não, peraí, isso aqui tá errado, tem alguma coisa errada aqui, não tá Uhum. certo, eu preciso falar sobre isso, eu preciso ajudar a mudar isso. Quando que isso começou a te incomodar? Historicamente, eu sempre fui uma. Eu achava que não, mas uma galera que, depois que o podcast aconteceu, assim, que as pessoas começaram a ouvir, uma galera que trabalhou comigo muito lá no começo, assim, me dizia assim: pô, você já criticava umas paradas lá naquela época, você já questionava uns negócios, você já não sei o quê. Então, ah, já me falaram que eu tinha isso no começo, assim, da minha carreira, mas eu achava que não. O que eu me lembro de momento-chave que eu comecei a questionar essas coisas, e é uma anedota que eu conto em palestra, assim, é uma anedota no sentido, a figura, assim, que eu conto, mas é uma história real que aconteceu. Ela parece meio fic de LinkedIn, assim, mas ela aconteceu real, tenho provas. Eu trabalhava, então eu falei que era diretor de arte, e eu duplava com uma redatora. E aí a anedota é a seguinte, eu sempre fui, como eu disse, eu sempre fui tentava pelo menos fazer essa contracultura de, cara, deu 18 horas, eu vou embora. Eu vou sair no meu horário, sou pago até aqui. Eu radicalmente contra galera falando inglês dentro de agência, era radicalmente contra essa blasesice de só escuta música indie do norte da Europa, se não foi descoberta, sabe, essa coisa bem, né, hipster assim e tal, contra mainstream, etc. Então eu queria fazer muito esse papel contra a cultura. Você fala, não, 18 horas eu vou embora, não falo inglês aqui. A pessoa falava inglês, eu, como é que eu não entendi isso? Então eu sempre tentei fazer isso, assim. E eu acho que era isso que as pessoas viam em mim, falavam que eu era. Mas o que aconteceu foi, deu 18 horas, um belo dia lá, e eu falei pra minha colega, falei assim, pô, vou ir nessa. Ela falou, não, vou ficar mais um pouco. E eu falei assim, não, peraí, a gente já terminou tudo, né? A gente já entregou tudo, por que você vai ficar? E ela me olhou, né, no fundo dos olhos e disse, cara, se eu for demitido amanhã, eu tenho menos chance de recontratação que você, que é um homem. Não posso dar esses mole de ficar sendo contra a cultura e ficar dizendo que não posso ficar batendo de frente assim. Eu falei, não. Isso a gente tá falando, então, foi no primeiro, na minha primeira, não, na minha, agora não me lembro exatamente, mas a gente deve estar falando aí de 2014, 15, por aí. Ali eu falei assim, não, peraí, tem uma coisa muito errada nessa indústria, não sei o que e tal. Fora isso, já tinha outras paradas me incomodando, assim, que era, eu não conseguia, eu via nitidamente assim, que eu queria falar, queria fazer isso aqui, queria conversar sobre os problemas que eu estava vendo, e o mercado não é, e não só o mercado de publicidade, mas o mundo corporativo não é um lugar para você refletir, para você conversar sobre as paradas. O mundo corporativo é um lugar para, não à toa, você fica com uma pilha de briefing na sua frente, a hora que você terminar um, pega o próximo, cara. Se você terminar todos, vai surgir outro. Então, assim, não é um lugar para você refletir. E eu queria muito refletir. Aí parei 10 segundos, assim, me lembro desse dia muito, assim. Onde eu posso ter um momento de reflexão? Pô, no mestrado. Eu falei, cara, eu nem sei o que você faz no mestrado, mas eu vou tentar o mestrado, né? E aí, sortes, acasos do destino, eu procurei onde tem um bom programa de pós-graduação no Brasil em publicidade. Aí tinha um com nota 5 no MEC, assim, nota máxima no MEC na minha cidade. Aí eu voltei pra minha cidade. E tinha uma professora aqui, que é minha orientadora até hoje, assim, que ela pesquisa especificamente publicidade, que também é uma coisa muito comum. Não é hoje, não era comum na época, assim, pessoas pesquisando especificamente publicidade. Então foi assim, sei lá, um encontro cósmico, assim, que me fez eu entender naquele momento que eu estava querendo começar a olhar para esses problemas, falar desses problemas e encontrei um lugar ideal, assim, para isso acontecer, sabe? Entendi, entendi, cara. E assim, além desse primeiro problema que você já viu, lá no começo você também procurou outros problemas, você notou outras coisas assim, ou você começou. Quando você vê um, você Uhum. começa a observar mais, né? É tipo aquela coisa de Uhum. que você comprou um carro, você vai ver aquele carro em todo lugar da rua. Então, você Exatamente. começa a observar mais. Quais outras coisas, quais outros problemas você começou a observar? O que mais você começou a ver que você falou assim, não, peraí, peraí, não Uhum. é só isso, não, tem mais coisa. Aham. Eu acho que todos os problemas que foram romantizados por muito tempo, eles são problemas que eu falo que a gente deixou debaixo do tapete, e o tapete estava alto, já assim, de lama embaixo, a gente não quis tirar, assim, né?
Alguns deles a gente tá falando aí de romantização de jornada excessiva de trabalho, galera, sei lá, 3 da manhã postando que legal tá na agência, não sei o quê. Isso não é saudável. Eu me lembro na faculdade de ir pra um tipo de evento que ele é muito comum no Brasil, que são esses madrugadões que você vai quando você tá na faculdade e você vira uma noite criando, assim, né? Pra marcas reais, assim. Você leva turma de alunos, assim, e tal. Eu fui num desses, quando eu tava na faculdade ainda. E, pô, alguns anos depois, quando eu tava no mercado, eu falei assim, cara, como é que diabos eu fui cair num evento desses, assim? Porque foi horrível. Cara, foi, tipo assim, tudo o que eu depois passei com um pouquinho mais de maturidade, assim, comecei a criticar, abominar, assim. Eu vivi naquele dia, assim, tipo assim, 2 da manhã chegava pizza, tudo pago, tudo liberado, assim. 4 da manhã vinha Red Bull liberado, e aí você tinha que entregar no outro dia de manhã. Cara, o que que eu, né, como é que eu caí na parada dessa? Então, assim, esse é o primeiro problema que me fez começar, tipo, cara, isso não é legal, eu quero 6 horas, eu quero ir pra casa e ver minha família, eu quero ver minha companheira, eu quero ver meus cachorros e tal, etc. Então, esse era o primeiro problema. Esses anglicismos desnecessários, assim, a galera falando inglês, isso me incomodava de um jeito, me incomoda hoje ainda, assim, né? Às vezes me escapa uns também né? Por conta da convivência. Assim, me escapa alguns, mas isso é uma parte que me incomodava demais. Mas aí, falando de problemas mais contundentes e mais realmente problemas estruturais, essa parada de se olhar pro lado, você não ter uma pessoa negra do seu lado trabalhando. A coisa que você estuda assim no dia 1 de propaganda, mais nociva para a criatividade, não estava ali. Que era assim, os mesmos inputs levam aos mesmos outputs. Ah, pronto, a gente tinha os mesmos inputs. Eu trabalhava sempre com homens brancos, hétero, das mesmas faculdades, com a mesma classe social, etc. Isso, e não vou dizer que vou me pagar de evoluidão aqui, isso não começou a me incomodar no dia 1, assim, foi me incomodar muito depois de começar a mudar meus círculos de amizade, começar a ter mais profundidade sobre isso, e muito mais ainda depois que eu consegui, como eu falei, entrar para um lugar que me permitia refletir, entrar para o mestrado e ver e olhar em retrospecto, assim, que a minha carreira tinha sido completamente monótona e linear, assim, sabe? Só com as mesmas pessoas, com o mesmo tipo de. E aí tem umas outras paradas que começam fora esses problemas trabalhistas, que começam a pesar, assim, né, cara? Que é tipo assim, era um lugar muito elitista, muito classista. É um lugar até hoje muito classista Uhum. pra se estar, sabe qual é? Tipo assim, bicho, se você quiser fazer um almocinho, vamos fazer um almocinho aqui, galera. É 90 conto, e assim, e o vale-refeição é 300, assim. Você gasta no almocinho alegre da firma, você gastava um terço do que se ganhava no mês de vale-refeição. Tinha algumas coisas muito particulares, assim, da indústria, que eles acabavam destoando pra mim. Não que eu tenha tido uma criação nada não privilegiada, foi muito privilegiado nesse sentido, mas, pô, eu tava ali tirando o dinheiro de uma poupança para sobreviver, porque a conta do salário das minhas primeiras agências não fechava, bicho. Eu ganhava, tipo assim, R$ 1.500, 1.300 era o aluguel, tipo, de dinheiro da mãe, nos primeiros 2 anos de mercado. Tinha umas paradas que começaram a me incomodar nesse sentido. Então, passam por aí alguns dos problemas que eu vi. Obviamente que, assim, hoje esse mercado, assim, ele tem outros problemas inúmeros. A gente pode falar da romantização de premiações, premiações acima de objetivo de venda, de negócio dessa indústria. A gente pode falar da alta rotatividade dessa indústria, que é um problema gigantesco. Sabe qual é? De tipo assim, a galera não consegue. Ficar 2 anos por empresa, isso não é uma característica do mercado, isso é um problema real, porque as pessoas não aguentam, elas burnout, elas estafam, elas saem doentes. Então, assim, saúde mental é uma parada problemática, assim, mas os que eu vivi nesse momento, nesses poucos anos até que eu tive dentro dessa indústria, que mais me tocaram foram esses, assim. Entendi, sim, cara. Cara, você falando sobre esses problemas, me veio uma coisinha aqui. Você chegou a ver a lista das agências? Na época que saiu ali? Todo ano eu Pois vejo. é, pois é. E assim, qual sua opinião sobre, cara, sobre os problemas ali que muitas vezes se repetiam? Então, assim, Uhum, não é um caso isolado. É realmente algo que estava sim. rolando dentro das agências ali. E não só em uma, mas em várias daquele mercado, sabe? Daquele Uhum. nicho, no caso, né? A planilha das agências ela é uma parada. A primeira vez, contextualizar assim, a primeira vez que ela saiu, salvo engano meu, foi 2016 ou 2017. Tem um bom pesquisador, um grande amigo Douglas, que ele escreveu uma tese de doutorado inteira sobre a planilha das agências.
Mas assim, ela é uma parada que acontece todo ano. Todo ano ela tá ali, né? Desde 2017. Ou 2016, agora não lembro. Mas é uma parada que surgiu com uma um, um motivo bem saudável, assim, né? Foi o Caio Andrade, que se eu não me engano, ele criou a primeira planilha com o objetivo de alguém perguntou pra ele, cara, como é trabalhar lá em tal lugar? Você já trabalhou por lá? É legal, não sei o que. Ele falou, cara, eu acho que eu não sei te responder, mas hoje vou criar, é uma coisa assim a história, vou criar uma planilha aqui e a galera responde, vamos ver? E aí virou o que virou. Depois ela virou meio descentralizada, assim. Ninguém Uhum. sabe exatamente quem é, virou completamente anônimo, mas é uma planilha anônima que as pessoas respondem como é trabalhar aí. Dito isso, todo ano ela acontece. Com ela, o anonimato vem vários problemas, que é discurso de ódio. Com ela vem a galera se camuflando atrás do anonimato para soltar coisas que estavam reprimidas, assim. Então, minha grande opinião é aquelas coisas ali existem em todas as agências. Todas, eu acho que talvez eu generalize aqui, mas na grande maioria delas. O ponto é, cabe olhar aquilo ali com, acho que de dois viés, assim. O primeiro deles é, não dá para esquecer que aquilo ali não seja verdade, aquilo é verdade e acontece na maioria das agências e nenhuma delas é exclusiva em algum problema ou outro que apareça ali. Como você falou, aquilo se repete anualmente. Então, há um fundo de verdade ali. A segunda coisa para olhar daquilo ali é que a planilha em si é um dado que ela existia um dado que é uma indústria que não permite que as pessoas falem, que as pessoas não se sentem confortáveis em criticar a sua própria indústria, sacou? Senão não precisaria se valer do anonimato para isso. Uhum. Né? É uma indústria que cerceia, né? Que as pessoas têm medo de se queimar, que tem medo de ficar rotulada. Se eu falar, eu não trabalho mais nessa indústria. Então ela é uma indústria que opera, assim como várias outras, mas ela é uma indústria que opera na base do medo. Assim, não fala sobre isso, não te recomendo falar sobre isso porque é delicado, você pode pegar mal para você, né? Você vai falar sobre assédio moral, assédio sexual, como assim, né? Então, assim, esses são problemas mais um dos problemas que a gente não falou até agora, mas assédio moral e sexual são problemas naturalizados em agências de propaganda. Né? Tem aquela pesquisa do Grupo de Planejamento de São Paulo, em 2017, que 97% das pessoas de agência em São Paulo afirmam já ter sofrido assédio moral quando se deparam com o que é assédio moral pela lei, por exemplo. É um número absurdo, sabe? Uhum. Então, minha versão da planilha, minha opinião master pela planilha é eu não recomendo ela como um parâmetro de pesquisa. Porque por ela, se você estiver procurando o lugar que você vai trabalhar, etc., ela é uma pesquisa muito mal gerida. Assim, né? Você não abre um campo de pesquisa e fala assim, falem aí. Vai vir tudo, vai vir amarguras reais mesmo, não estou colocando aqui se são verdadeiras ou não, mas vai somar uma porrada de coisa que vai enviesar a sua percepção daquilo. Agora, também não desconsidere aquilo ali de Uhum. todo, assim, né? Porque ela existir é um lance. Se tiver muita coisa sobre. Eu acho que o meu melhor resumo é: olha lá e vê quantas menções tem sobre aquele lugar. Mas não foca no que tá dito, porque no que tá dito você não vai ter nem como verificar a veracidade daqueles fatos, e além disso, vai ter racismo lá dentro daquela planilha, porque a branquitude ela vai lá e se aproveita do anonimato para também soltar suas coisas. Vai ter homofobia, vai ter classismo, vai ter uma porrada de coisas que eu acho que do ponto de vista analítico, eu acho que nem vai te ajudar. Então, vê quantas menções tem. O número de menções acho que já vai ser suficiente para você ter uma base. Pô, esse lugar é legal ou não é legal. Então, assim, não leve ao pé da letra que tá ali, mas também não desconsidere de todo, assim, sabe? Porque tem muita coisa inflamada ali, sabe qual é? Sim. E assim, dá para cruzar os dados também, né, cara? Então, por exemplo, eu tenho um site, eu esqueci o nome do site, que basicamente, o de salários lá, Uhum. esqueci o nome dele. Mas basicamente lá tem alguns. Glassdoor. Isso, Glassdoor. Tem alguns comentários e a maioria dos comentários vão ser positivos ali, né? Então o que você Uhum. faz? Você cruza os dados ali do Glassdoor, por exemplo, com o da planilha, e aí você vê ali, ó, beleza, o salário é É isso aí. ok, alguém aqui tá elogiando o salário, mas aqui 90 pessoas falaram que o salário tá ruim. Então você fala assim, uai, então Exatamente. realmente, como que tá o certo aqui? Então cruzar esses dados talvez seja interessante também. Não usar só uma fonte, porque geralmente a planilha, por exemplo, a galera vai ali só pra criticar, e no Glassdoor a galera vai só pra elogiar, por exemplo.
Então, Então, e aí tem uma outra parada que é, logo depois da planilha, sempre surgem as derivações. Então, depois da planilha das agências, na própria planilha vai vir a planilha dos salários, depois aparece um link, ali, alguém cria. Depois vem a planilha dos crushes de agência, que é tipo assim, começa a se elogiar, não sei o quê. Depois vem a planilha, tem mais uma? Ah, acho que a planilha dos chefes, sei lá o que que é, assim. Depois vem a uhum, planilha dos clientes, que anunciantes são os piores anunciantes para se trabalhar, ou os melhores para se trabalhar. E também vem geralmente alguém que faz uma análise. Essa análise vale a pena. Eu lembro uhum. que ano passado eu fiz uma análise com a Freela School disso, a gente leu as primeiras 1000 linhas da planilha e tiramos toda a camada de ódio, não sei o que, a gente só mapeou os 5 piores problemas. Tiramos tudo aquilo ali e fizemos um post dizendo: esses aqui são os 5 problemas mais citados pela força de trabalho, sacou? Aí tinha desigualdade salarial, era o primeiro, problema de gestão, erros na gestão por parte. E aí tinha mais três, não lembro quais são, vê lá o post, tem lá. Mas assim, mas tô falando só, dando esse como exemplo, porque a gente fez, mas direto surgem a galera que pega os dados da planilha e joga num Power BI lá e ele te extrai uma porrada de dados. Isso vale a pena. Pô, tantas menções para essa agência aqui, tantos problemas citados como falta de diversidade aqui e tal. Então, assim, esse tipo de esmiuçamento em cima de dados, isso vale a pena. Então, tira toda a camada de ódio, de anonimato disso e olha só para essas análises posteriores, isso vai te ajudar, assim, sabe? Agora, olhar para aquilo ali cru, eu não sei se ajuda muito mais o mercado, não. Boa. Cara, eu peguei algumas coisinhas do que você falou aqui e adicionei outras também, então só para alguns pontos específicos aqui. Cara, uma coisa que já reclamaram comigo também é a dificuldade de entrar no mercado de agências. Cara, a pessoa que acabou de formar, se ela não mora em Uhum, São Paulo, ela não consegue entrar numa agência. Mesmo que essa agência seja de fora de São Paulo. Se ela não teve, por exemplo, se ela não mora em São Paulo, provavelmente ela não fez um estágio em uma agência grande. Para ela uhum. conseguir entrar numa agência grande, ou ela fez o estágio ali, ou ela conhece alguém que tá ali dentro, alguma coisa assim. Então, é muito difícil você ingressar nesse mercado se você não começou fazendo parte dele dentro da faculdade, né? Uhum. E uma outra alternativa que a galera usa muito e que também é tão cruel quanto é entrar em uma das escolas principais de cursos livres de criatividade ali. Aí eu tô falando de Miami Ed School, Cuca, Escola Cuca ou alguma outra dessas assim, porque aí isso te dá essa indicação, esse círculo de indicações assim que fazem sentido para o mercado. Então, aí a gente tem que falar de duas coisas, que é o mercado ele é muito, muito, muito paulistano-centrado. Então, assim, é tudo em torno desse. Nem vou botar eixo Rio-São Paulo aqui, porque Rio já foi mais desejo de publicitários em atuarem lá. Mas, assim, é muito em volta de São Paulo, e aí, assim, se você. Isso pro bom e pro ruim, assim, né? Se a galera meio que se baseia, se você chegou em São Paulo, você chegou lá em propaganda. É uma parada meio. São Paulo, umbigo do mundo, assim, né? Tenho ótimos amigos em São Paulo, tenho até amigos que são paulistas, tudo certo. Mas o ponto é, marcas são muito centralizadas lá, e aí, portanto, o dinheiro está muito centralizado lá, e aí você precisa entrar lá para você levantar uma grana. E a outra coisa que eu acho que pode ser um indício de mudança nessa parada é pós-pandemia a galera se descentralizando. Vi muita gente tornando seus trampos totalmente remotos e conseguindo trabalhar para São Paulo das suas cidades natais, assim. Uhum. Eu acho que isso vai ser uma tendência para sempre, sendo muito honesto, esse é o meu desejo, mas não é a tendência que eu vejo. Eu acho que 2, 3, 4 empresas conscientes assim de que a descentralização de São Paulo é favorável para a criatividade vão manter seus trabalhos remotos e trabalhando com outros lugares. A maioria eu vejo volta aqui, o retorno mandatório, você tem que voltar para São Paulo, você tem que se mudar para cá, ou a gente volta a contratar de novo baseado em endereço. Né? Então isso é realmente complicado, assim, né? Porque continua fechando isso que você falou. O seu único jeito de entrar nesse mercado ou é você ter conhecido alguém, ou é você ter passado por ali dentro da faculdade, ou é você indo para São Paulo, tendo uma grana de casa e atuando estudando nessas escolas livres. E aí vem o problema. Essas escolas livres são mega, mega, mega caras. Sim, Né? isso que eu ia São, falar. porra, Aí entra que você vê que o mercado é elitista, que quem tá lá dentro é total. quem tem dinheiro. Por quê? Se a pessoa, vamos supor que ela conseguiu sair de Minas Gerais, aqui, estamos em Minas, saiu de Minas Uhum, Gerais para estudar em São Paulo, foi estudar na USP.
Se ela saiu de Minas para ir Uhum. para São Paulo, ela tá morando em São Paulo, provavelmente ela já tem dinheiro. Primeiro Uhum. ponto, né? Para conseguir sair daqui para lá. Uhum. Segundo ponto, ela não conseguiu fazer isso, ela vai em uma dessas escolas, você vai, você olha eu não sei exatamente quanto que é cada curso, mas eu vi um dos cursos lá, você olha na casa dos R$ 2.000, R$ 1.500, um curso desses. Você olhou os baratos. Você Pois olhou os é, baratos. pois é. E aí você olha esses cursos, R$ 2.000. Uma pessoa que, por exemplo, precisou de bolsa para conseguir fazer uma Uhum. faculdade, essa pessoa vai conseguir fazer um curso desse? Não Uhum. vai também. E a parada é assim, é importante que a gente faça um recorte aqui que existem empresas que contratam para além disso. Não quero Uhum. generalizar Sim, aqui, claro, né? claro. São Existem empresas e empresas empresas, conscientes, é. não sei o quê. Pô, legal. Só que a gente precisa também pontuar que elas são minoria. Elas não são a maioria. A maioria continua contratando nesse modelo. E aí, bicho, se você cruzar com outras intersecções, o cenário fica ainda mais catastrófico, que é, pô, talvez essa pessoa que saiu de Minas, né? E aí, sei lá, imagina, eu não sei onde você tá agora em Minas, mas imagina a pessoa que saiu de BH, tá? Uhum. Indo para São Paulo é uma realidade. A pessoa que saiu do interior de Minas é outra completamente diferente. A pessoa que saiu do interior de Minas e foi para a USP pelo FIES, uma pessoa preta, pô, ela vai ter 350.000% mais dificuldade, mesmo se ela tiver juntado a grana para entrar numa Miami Med School. Uhum. Então, assim, dando tudo certo na vida dela, quem pode ser contratado nessas grandes empresas, não é majoritariamente que contratam pelo mesmo ciclo, ela pode ter feito tudo certo, bicho. Ela pode ter feito FIES, ido pra USP, vivido em albergue, sabe qual é? Pô, deu tudo certinho, juntou a grana para fazer Miami, fez o curso e, cara, simplesmente ela nasceu com a cor errada num país racista. Fudeu, ela não entra, bicho. Sabe assim, a gente tem essas paradas. De novo, temos empresas que tentam romper com isso? Temos, elas são incríveis, e se você ouve meu podcast lá, eu falo diariamente com elas. Assim, o objetivo do podcast surgiu para falar com essas que tentam romper com esses problemas, e não com as que mantêm os problemas como eles estão. Agora, não dá para ser ingênuo e desonesto e dizer que a maioria faz isso. Isso não é uma maioria ainda. Essa tentativa de romper com essa bolha classista, elitista, racista que a gente está falando aqui, não é a maioria nesse mercado ainda. Esperamos que seja no futuro. Há 10 anos atrás eu não via nenhuma tentando fazer isso. Hoje eu já vejo. Espero que daqui a 10 anos a gente tenha esse papo de novo e esteja muito melhor, sabe? Sim. E assim, para quem tá ouvindo, a ideia daqui não é exatamente criticar, a ideia é incomodar mesmo para que essas pessoas que trabalham nessas agências, que trabalham nessas empresas, elas entendam Uhum. que elas podem fazer diferença, que elas que são as únicas que conseguem fazer diferença. Quem tá de fora querendo entrar não vai necessariamente ter uma força suficiente para poder fazer essa diferença. Então, a gente precisa que essas pessoas de dentro façam isso. Então, não estamos criticando, estamos incomodando. Pô, eu respondo isso direto lá no podcast, que é tipo assim, porra, quando eu comecei a fazer isso, quando a galera não sabia exatamente o que eu tava querendo da minha vida, e acho que nem eu sabia na real, muita gente me perguntava assim, caraca, mas então você não gosta de publicidade? Aí eu falei, cara, eu gosto tanto que eu preciso ver essa parada transformada, porque eu tenho que voltar pro mercado, depois vai acabar, mestrado e doutorado acabam, eles não vão pagar minhas contas pro resto da minha vida. Eu preciso voltar para um mercado melhor do que eu deixei ele alguns anos atrás. Eu gosto tanto que eu critico. Pô, esse é o, sei lá, esse deveria ser o slogan do projeto lá, que é tipo assim, eu curto tanto propaganda que eu critico ela, sabe? Se eu não critico, bicho, eu deixava aí, cara, deixa a míngua. Então, assim, o objetivo de criticar é jogar olhares críticos, não é ser pessimista, não é torcer Isso. contra, não é nada. É buscar melhoria, sabe? Então, assim, me somo demais com a juventude que tá aí, que é o foco da minha pesquisa hoje, olhar para essa juventude que olha e fala assim, dá licença aqui, no meio dessa sala, uma porrada de homem branco, tá faltando gente preta aqui. Pô, é essa galera que a gente tem que ter do lado, cara. É isso que vai transformar a propaganda. O jeito que a gente andou até aqui, todo mundo batendo nas costas, dizendo, não, tá tudo certo, pô, foi incrível, não vai mudar. Saca? A gente precisa de gente que incomode de dentro, assim. Uhum. Respeito quem opta por brigar de fora, pô, eu saí de propaganda, eu não aguentei esse. É legítimo também, mas a minha escolha é por dentro, assim, e tentar movimentar as bases que têm força, assim, para se aliar e transformar essa indústria, sabe qual é? Exato, exato, cara. Cara, outro ponto que você citou aqui foi premiação acima da venda, premiação acima do resultado. Uhum, Cara, eu acho engraçado que às vezes, assim, a gente vê Cannes, e a gente vê as empresas que ganharam Cannes, né? As empresas barragens que ganharam Cannes, uhum. e aí você vê que você nunca viu aquela ação na rua. Você só vê ela naquela premiação.
Cara, você vê isso que, tipo, realmente tem empresas que elas fazem aquilo só para ganhar um prêmio, só para disputar um prêmio, ao invés de Uhum. pensar realmente no resultado do cliente? Tem, pô. Quando eu entrei em propaganda, quando eu entrei, isso ainda é hoje, isso era um grande tabuzão, assim, a gente tá falando de 12 anos atrás, eu acho. Era uma parada que eu estudava na faculdade, peças fantasma, né, que a gente chama de peças fantasma, essa galera criando coisas que não saíram. Cannes e várias premiações criaram métodos, formas de verificar se aquilo de fato aconteceu. Há 10 anos atrás, você botava qualquer coisa, você escrevia qualquer coisa que não existiu. De uns anos para cá, Cannes começou a cobrar um certificado de veiculação, né? Pô, isso de fato foi pra rua. O que começou a acontecer foi a galera, sei lá, veiculando no cinema às 3 da manhã uma vez um filme e disse, isso aconteceu. Isso começou a acontecer. Depois, Cannes foi lá e se mudou de novo, falou, não, tem que ter um mínimo de não sei o que e tal. Tem formas de dizer isso. 12 anos atrás isso era um lance. Hoje, isso é um lance. Por mais que soe já para a própria indústria como um assunto cansado, batido, se você conversa fora dos microfones com as maiores lideranças do país, tá todo mundo dizendo, cara, esse negócio não existiu. Eu vi coisas, eu julguei coisas em premiações, cansei de conversar com jurados de canto e falar, eu julguei coisas que isso não, nitidamente tu vê que não existiu. O melhor exercício para você descobrir essas coisas é pega uma causa qualquer que tenha sido trabalhada em campanhas há 2 anos atrás de Cannes e vai ver se aquela coisa ainda existe, aquela solução criada ainda existe. E eu não quero dizer que as coisas criadas em propagandas têm que ser pro resto da vida, mas na hora que foi vendido como pro júri, era a grande solução para resolver os problemas do mundo, né? Tem aquela em algum ano de Cannes alguém fez essa em alguma palestra, alguém de uma ONG, pô, eu tô aqui falando alguém de algum lugar falou alguma coisa. Mas eu me lembro de alguém ter falado essa frase que era a solução pro mundo era que tivessem 3 Cannes por ano, né? Porque as agências Uhum. chegam na causa durante 3 meses, gravam seus videocases e somem. Dali um ano, chega outra nova agência e fala, não, agora a gente tem uma outro negócio, durante 3 meses se grava as coisas e somem. Faz 3 Cannes por ano que resolve os problemas do mundo, assim. Então, isso ainda é um lance, isso ainda existe, por mais que todas os mecanismos possíveis tenham sido inventados, o ego publicitário ele ainda é um lance, ele ainda trabalha muito movido a prêmios, reconhecimentos e tal. Poderia ficar aqui 6 horas falando de premiações, mas focando especificamente em peças fantasma, elas ainda existem, ainda que a gente tenha coisas mais legítimas, mais genuínas, que vão pra rua do que era 10 anos atrás, quando eu comecei nessa parada, sabe? Melhorou muito, mas ainda existe. Pois é, e aí é isso, essa mudança que é o que a gente tá querendo, né? Que é fundamental. Cara, mas É. aqui você falou de soluções, um pouquinho de soluções aí. Cara, para você enxerga uma solução para esse mercado, uma solução para esses problemas que a gente trabalhou aqui, tipo assim, ó, Uhum. para mim o ideal seria isso aqui. Você consegue enxergar isso ainda? Você já consegue enxergar isso no caso? Uhum. Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é não existe empresa, mercado, não existe nada perfeito. Tem um episódio lá no podcast que chama Não Existe Agência Perfeita, recente até, Uhum. do fim do ano passado, que é não vai existir esse mundo ideal. Sabe qual é? Isso é a primeira parada pra gente entender que problemas vão existir sempre. Assim, a hora que a gente, sei lá, resolveu o problema de diversidade, a gente vai ver que a gente não resolveu o problema de sei lá, de salário, sabe? De desigualdade salarial. Vai ter sempre o próximo problema, porque não vai existir o lugar perfeito agora. Isso não quer dizer que a gente tenha que deixar de batalhar, brigar pelo próximo passo, pela próxima, né? É uma corrida constante, assim, e ininterrupta de resolução de problemas, assim. O que eu apostaria, se eu tivesse hoje, eu tenho algumas ideias, assim, que eu colocaria como, sei lá, básicas pra gente começar a resolver os problemas. Vai resolver todos? Não vai. Mas a primeira coisa é mandatório que a gente tenha diversidade em todos os cargos, em todos os níveis, especialmente nos C-levels, especialmente em cadeiras no board, né? Não pode ser só de diretoria para baixo. Estou falando de diretoria e já são cargos raros que a gente tenha pessoas diversas, plurais, assim, uh, em cargos de diretoria. Mas, assim, não só de diretoria para baixo, em cargos de C-level. E a gente ainda não tem.
Então, diversidade é a primeira delas. Segundo ponto delas, eu colocaria como mandatório também valorização, a coisa mais simples, mas simples, óbvia, mas não fácil de implementar, que é valorização da força de trabalho. A gente tem uma parada que é bizarra nessa indústria, que é uma desvalorização das pessoas que fazem essa indústria. É uma parada que eu falo muito, que é tipo assim, agência de propaganda não é MacBook, cara, não é prédio legal, não é escritório com cerveja liberada, né? Agência de publicidade são aquelas pessoas ali, bicho, sem aquelas pessoas ali não existia nada, não, tira diretor de criação, tira diretor, sabe, se não sei o que, ou tira tudo, ainda sai propaganda, saca assim? Tira aquela base ali, não sai nada. Então, assim, a força de trabalho precisa ser mais valorizada. E aí chega no meu terceiro ponto. Hoje, se eu tivesse num cargo de liderança assim, eu baixava a portaria da transparência salarial. Primeira coisa, assim. Eu acho que isso seria uma... Tenho falado muito sobre isso, assim, conversado com muita gente. Eu boto fé que esse seria no primeiro momento, seria um cataclisma completo, assim. A gente ia ter a agência pegando fogo, tocando fogo na lata de lixo, essas coisas, assim, porque a gente vive um mercado que ele é muito, muito, muito desigual. A mesma agência que chora para aumentar R$ 500 o salário do estagiário paga 1 milhão de bônus no final do ano para um diretor, uma diretora. Então, assim, o primeiro momento seria um cataclisma, mas eu boto fé que isso seria uma equiparação salarial nos anos futuros, assim, que nos traria muito mais valorização para essas pessoas da base. Eu acho que as pessoas... E, de novo, tem empresas que fazem isso e que vão muito bem, obrigado. Tem empresas que caminham para fazer isso no futuro e que eu boto fé também, mas a maioria tá tentando cada vez mais esconder, né? Porque a gente vai descobrir que, sei lá, que a mulher preta que foi contratada, ela ganha 3 vezes menos que o cara branco no mesmo cargo, sabe? A gente vai descobrir coisas absurdas, assim. Então, nesse sentido, eu baixaria uma portaria, assim, tipo, cara, primeira coisa, para valorizar as pessoas, mostra o salário que todo mundo ganha. Agora. Tipo assim, e ia ver o que acontecia, assim, sabe? Boto fé que isso seria realmente um problema no começo, mas com o tempo as pessoas se sentiriam mais valorizadas, porque teriam mais base para negociar salário, teriam mais formas de falar, pô, tô ganhando menos que essa pessoa aqui no mesmo cargo, o que eu tô fazendo de diferente? Então, eu acho que seria um bom ponto de valorização, assim, de profissionais. E você postou esses dias sobre isso, cara. Você postou basicamente falando assim: fui demitido por excesso de gastos, né? Para contenção de gastos. Só que contrataram 2 pessoas no meu lugar. Então eu acho que não era Isso aí gasto tem assim, uma... não. Então, isso aconteceu, tá acontecendo muito, né, cara, nesse momento de demissões em massa e etc. Assim, hoje eu tava vendo uma notícia no meio mensagem, que nos últimos 3 trimestres, a propaganda nacional, né, então assim, a indústria de publicidade só faturou. Do semestre passado, cresceu 7%. Só que demitiu pra caramba. Tive uma porrada de gente que, sabe assim, esse crescimento de 7%, pra você entender, a gente tá falando de 8, 9 bilhões a mais do que o semestre. Bilhões a mais, geração de lucro a mais do que o trimestre passado. E, veja bem, por que estão considerando pouco? Porque no trimestre anterior, final de 2022, cresceu 12. Você tá entendendo? Então, assim, só que uma porrada de amigos e amigas minhas foram demitidos com a justificativa de corte de gastos, porque o mercado encolheu. Como o mercado encolheu, gerando 8 bilhões a mais? Lázaro, alguém nos ajude a entender o que é o que conta é essa, não é? Então, dito tudo isso, assim, cara, é um mercado, por isso, de novo, eu falo, um mínimo de transparência sobre a grana que é gerada em publicidade. A hora que isso começar a acontecer, a hora que a base tiver acesso a quanto uma marca paga por uma... Putz, cara, assim, esquece, assim, é papo de, pô, CPI em cada agência. É doideira, doideira. Pois é, cara. E assim, não só no mercado de agência em si, mas no mercado publicitário inteiro, vagas, salário a combinar. Assim, eu acho isso o mais absurdo possível, essa questão de salário a combinar, cara. O mais absurdo possível. Eu vou contar que vou queimar um post, mas eu faço pra ir
para ir pro meu feed, passa por uma votação numa lista de amigos próximos que é os apoiadores do projeto, assim, apoiadores financeiros, né? Aí eu boto os posts em primeira mão, qual que vai pro feed? E aí um sempre perde, porque escolhem outro e tal. E um que tá perdendo há umas 5 semanas é sobre salário a combinar. Então, assim, é uma falsa sensação de negociação, assim, como se fosse realmente poder combinar uma, né, pretensão salarial, né? Qual é a sua pretensão? Olha, eu pretendia ganhar 3 milhões. Você não, é só 1.500? Então tá, então 1.500 tá bom, assim. Mas como se fosse realmente possível as pessoas escolher no mercado que a gente tem, onde eu não sei nem quanto você ganha, você não sabe quanto eu ganho, porque se eu contar, você vai tentar abocanhar um pouco mais do meu salário. É assim, é uma competitividade bizarra, já coloca isso aí em mais um dos problemas que a gente precisa resolver Uhum. nessa indústria, que é um canibalismo, assim, né? Porque, e não culpa das pessoas. Mas culpa desse cenário, assim, né? Que, tipo, eu não posso saber quanto você ganha, porque eu não sei quanto aquela agência cobra desse cliente que eu atendo com você dentro daquela agência. E se eu souber quanto você ganha, eu posso baixar o meu salário para quando essa conta cair, você ser demitido e eu não. Então, assim, é uma alta competitividade, um canibalismo absurdo, assim, entre marcas, entre agências e entre as pessoas, por conta desse, sabe, esse protecionismo em torno de falar sobre grana, sabe assim? Então, minha recomendação sempre da vida é, cara, fale sobre salários, fale quanto você ganha, abra o quanto você ganha. Se você entrar no meu Twitter agora, você vê quanto eu ganho, quanto eu faço num mês, assim, porque eu adoro falar sobre isso, porque é um dos grandes tabus da nossa indústria, assim, sabe? E, cara, assim, agora, um ponto indo um pouquinho mais pro político ali. Você Uhum, imagina que esse problema do salário, esse problema das demissões, essas coisas assim, elas têm a ver com esse problema que você acabou de falar também, do canibalismo ali do mercado, da competitividade absurda, né? Você acha que isso tem uhum, muito a ver com o fato do Brasil ser um país com muitas pessoas desempregadas, então sempre vai achar outra mão de obra? Ou você acha que é realmente porque o mercado é desse jeito, que as empresas são uhum, desse jeito? Porque, por exemplo, se está lucrando, talvez uhum, a demissão não precise estar ali. Mas a pessoa também sabe que vai ter outra pessoa para contratar ali. Então ela consegue realmente reduzir o valor, igual a postagem que você falou. uhum. Como você enxerga isso, cara? Acho que tem. Essa resposta é um grande depende, assim, depende para quem você pergunta. Eu acho que se você. Ó, vamos lá. É que eu acho que daí a gente vai ter que ir para uma parada que é bem profunda, complexa, que é sobre o modelo de remuneração da própria publicidade. A publicidade, ela opera num jeito de ganhar grana, que é, a gente conhece por BV, que é bonificação por volume. Não é todas, obviamente, mas a maioria do dinheiro de publicidade veio historicamente disso e vem em algumas agências até hoje. Então, eu ganho mais grana em cima de quanto você, anunciante, tem de mídia para colocar nos canais, na Globo, sei lá o que e tal. Dito isso, tem agências que elas fazem? Elas baixam a zero o seu custo. Então, assim, para eu trabalhar para, sei lá, chutar aqui a marca de refrigerante X, eu vou lá e falo assim, quanto você tem para agência? A marca abre uma concorrência, tem 5 agências, e a marca fala assim, pô, eu tenho 30 bilhões no ano. A agência A cobra 1 milhão de produção, a B cobra 500 mil e a C vai lá e fala assim: então eu faço de graça a produção. Só para eu pegar a bonificação do volume que a Globo vai me devolver por eu gerenciar a sua mídia. Sabe assim? Uhum. Isso torna o mercado muito, muito, muito competitivo, canibal. E assim, você acaba esfolando agências, consultorias, birôs, boutiques, empresas iniciantes nesse mercado que estão começando. O que isso vai tornar lá na ponta? Né? O salário de esse quem tem esse tipo de conta enorme, eles conseguem colocar um salário lá em cima. Então, não raro você tem hoje, ainda hoje, em empresas, em agências que trampam com marcas que têm um BV alto, redatora pleno ganhando 30 mil, sabe assim, no mês. Uhum. Só que aí você pega essas agências grandes e tal, não tem braço, não tem recurso, perdão, para comportar todo o mercado. As outras pessoas acabam tendo que trabalhar em lugares menores, né,
outras agências, etc. Essas agências não têm essas grandes marcas com BV. Trabalha para o mercado local, para, sei lá, para cervejaria que paga menos, etc. e tal. Você tendo essa discrepância de pessoas ganhando 50 mil e pessoas ganhando 1.500 PJ, naturalmente você vai criar essa competição. E aí, obviamente, você coloca isso num país que tem uma massa de desemprego muito grande, naturalmente as pessoas vão se. Pelo aquele valor mínimo, já vai ter uma fila muito grande de espera para esse posto de trabalho, mesmo que precarizado, sacou? Mesmo que sendo só 1.500. Agora, chego no outro ponto do depende. A gente tá vendo um movimento de uma geração aí. Desculpa, qual a sua idade? 23. Então, bem-vinda. Sua geração, olhando e dizendo assim. Isso começa, de fato, por uma bolha mais privilegiada que, pô, tem a possibilidade de ficar na casa dos pais, né? Que tudo bem. Mas, assim, de uma galera que olha. E até uma parcela dessas pessoas não tem esse privilégio. Uma galera que olha e fala assim: legal, que bom que aí você paga 50 mil, mas eu não vou receber. Eu prefiro ganhar 3 mil aqui nesse lugar, que ele é mais humano, mais saudável, mais sustentável, do que ganhar esses seus 50 mil aí, para daqui 3 anos eu estar com burnout, com a cabeça explodida, né, chorando no banheiro da firma e tal. Então a gente acaba encontrando uma geração, que é essa geração que é meu principal foco de estudo, que olha e fala assim: não é por grana. Não estou aqui nessa de dinheiro. Estou aqui por. Não, não quer dizer que eu não queira dinheiro. Quero dinheiro, é muito bem-vindo, obrigado. Mas eu topo ganhar 5 mil ao invés de 50 se eu estiver trabalhando por uma coisa que eu acredito, por uma marca que eu acho legal, num ambiente de trabalho legal e etc. E aí, isso dá uma quebrada nessa lógica que você falou. Não gosta, sai que tem. Pô, não, se você rolar aí o seu veículo de notícias preferido sobre publicidade, vai ter dono de agência falando isso, há pouco tempo atrás. Não gosta, sai. Tudo bem, cara, só que agora a fila de pessoas que topava isso tá diminuindo. E aí, se você quer reter pessoas, que é o grande ativo da publicidade, como eu falei, publicidade não é MacBook. Você precisa daquelas pessoas, você precisa de criatividade. Para você ter pessoas ali, você tem que ter um ambiente legal. Essa pira não gosta, sai, uma hora acaba, bicho. Você fica só com as mesmas pessoas, você começa a se repetir, e isso é o único problema que marca não tolera. Eu não tolero repetição. Você precisa ter pessoas plurais aí dentro, você precisa me apresentar ideias novas. Se você ficar com essa galera, só essa galera do não gostou, não saiu, ficou, você vai ter só um núcleo de pessoas, isso não é aceitável para publicidade em 2023. Então, assim, esse mecanismo que de fato você falou, isso real acontece mesmo, pô, não gosta, sai, tem uma galera que. Eu acho que você não tem mais tanto. Né? Não quero dizer que não tenha, tem uma massa inteira de desempregados e desempregadas aí, é real, contudo, vem aí uma geração que, pô, beleza, então não é porque tem gente pior que eu vou tolerar esse tipo de abuso aqui. Vou vazar, um abraço, e essa galera que opera nesse modo, aqui é assim mesmo, e trabalha até 3 da manhã mesmo, até sangrar o olho, não sei o quê, isso começa a ter um problema de retenção e de manter essas pessoas lá dentro, sabe qual é? É o começo da mudança. Esperamos que ela seja duradoura, assim, né, cara? Pois Não é. posso dar meu atestado aqui que vai ser, não prevejo o futuro, mas vem aí, vem aí. Vem aí, vem aí. Cara, você falou de algumas empresas, sem citar nomes, Uhum, que elas realmente lutam contra isso, que elas estão se posicionando uhum, contra isso. E, primeira coisa, eu queria que você citasse algumas dessas empresas, tá? tá? Porque aí a galera que tá ouvindo Uhum. aqui já pode ir no LinkedIn procurar vaga nessas empresas, que vai ser melhor para elas, né? E além disso, como elas se posicionam, para não mostrar que, Tá. tipo, não é só um post na rede social. Ela realmente se Uhum, posiciona, né? tá. Ó, então vamos lá. Primeira coisa, eu vou responder objetivamente. Tá. Alguns nomes: Soco, SOKO, Mutato, Silva, tinha que pegar. Silva, Gana, falei 4 aqui. Mooc, MOOC 5. Elas estão na sua palestra, não E estão? Eu tão. lembro disso, eu lembro disso. Então, AKQA. Enfim, vou falar alguma. Agora vem o disclaimer. Todos esses lugares são incríveis. Boto fé. Esses lugares são perfeitos? Não. Me sinto muito confortável em falar sobre essas aqui, porque já falei com todas as pessoas e elas são. Elas e eles são
muito confortável em dizer, não tem nada tá 100% solucionado nesses lugares. Contudo, são os lugares que, a meu ver, eu posso estar esquecendo de várias aqui, perdoem amigos e amigas desses outros lugares, mas assim, vai lá, tem palestra no YouTube minha aí, vê a lista de... Vê a lista de pessoas que eu botei no podcast, assim. Se tá lá, eu acredito que tá tentando muito, assim. Dito tudo isso, esses lugares não são perfeitos, tá? Vão ter seus próprios problemas internos, porque é isso, é o começo da mudança, estão fazendo as suas próprias iniciativas internas, enfrentam problemas que são muito inatos do mercado, porque, elas estão cercadas por uma cadeia de outras empresas que também enfrentam seus próprios problemas, então são uma ponta fornecedora de marcas que, em sua medida, podem ser abusivas em algum ponto, assim, mas então todas essas, e aí você perguntou o que elas fazem, né? Respondendo objetivamente, então, mas com a ressalva de novo, né? Eu sei que elas não são perfeitas, algumas pessoas podem ouvir e dizer assim, mas foi aí que eu tive esse problema. Pô, eu concordo, eu tenho certeza que isso pode acontecer, não é? Mas o ponto aqui é só levantar as que tentam e conseguem frente a um histórico, como eu comentei aqui, que não é tão saudável nessa indústria. Agora vamos lá, o que eu acho que essas empresas têm de diferente? Tentam, e eu acho que elas vão além de um post em rede social. Diversidade de fato em sua essência, em sua raiz. E aí tô falando em vários cargos, em vários níveis, né? Um ambiente saudável para receber e acolher essas pessoas de minorias e grupos minorizados. Veja, é muito diferente você ter diversidade lá e de você ter um ambiente saudável para esses lugares. Eu acho que esses espaços têm, de fato, um ambiente que pode ser acolhedor e saudável. Programas de incentivo a esse tipo de programas, comitês, enfim, a esse tipo de incentivo a esses problemas, não, de resolução desses problemas. Então, comitês de impacto, comitês de cultura, que olham para esses problemas e tentam resolvê-los internamente e mover o mercado nesse sentido. Né? Então, todas essas que eu comentei estão dentro do Observatório da Diversidade, por exemplo, que é uma entidade reguladora do mercado que promove e mantém e olha para os níveis de diversidade do mercado, por exemplo. Continuando, além desse problema, vou dar um exemplo da Soco, porque é uma empresa que eu sou bem próximo, assim. O dono, né, um dos fundadores, um bom amigo, em toda a palestra ele fala assim, a Soco nasceu para romper com as práticas tóxicas do mercado. Eu não lembro de outra agência que sustentou por tanto tempo esta frase. E se você vê uma palestra do CIMI de ontem, é essa a frase. Novamente, recentemente tem um episódio com o Sim lá no podcast, ele fala, temos problemas ainda, não resolvemos todas elas. Estamos num processo, mas... E aí vem um ponto importante nessa pergunta que você faz. O que sai da rede social e o que vira ação de fato? Eu tenho uma questão com isso, tipo assim, isso aí é só pra palestra, isso aí é só discurso e não é ação. De fato, a gente tem que ficar atento com pessoas que só se promovem e que não têm uma ação de fato. Contudo, as coisas começam no discurso. Você começa, no mínimo, falando para alguém, bicho, eu quero romper com as práticas tóxicas do mercado. Talvez você não consiga de pronto, de imediato. E óbvio, você não sai propagandeando antes de resolver alguns problemas, né? Mas só de você demonstrar a intenção já é algo frente ao mercado que a gente tem. Não quero dar como resolvido e passar um pano aqui, né, que só falar já é o suficiente, mas falar frente ao mercado que a gente tinha até alguns anos atrás, quando essas empresas que eu falei surgiram, já era um movimento importante, sabe? Então, assim, aplaudo sempre essas empresas que, por mais com seus problemas, assim, elas conseguiram, diante de um mercado que não estava preocupado com essas coisas, falar, eu preciso romper com essas práticas tóxicas aqui. Eu preciso ter, a Gana essa empresa que ela olhou e falou assim, eu preciso ter uma empresa só formada por pessoas negras. É primordial. E, pum, ela tá aí, e, tipo assim, cliente 1, marca nacional, assim, pum, chegou arrebentando com o mercado animal, só trabalhão, foda. Então, assim, só de você movimentar o mercado nesse sentido, pra mim é incrível. Então, assim, vou colocar isso de romper práticas tóxicas, e aí posso botar de todo tipo, assim. Desde a falta de diversidade a jornadas excessivas de trabalho,
certo que em alguns momentos deve acontecer, deve trabalhar um pouco mais da hora, deve, não sei o que, etc. Mas remunera direitinho, paga um salário astronômico, como eu comentei, esses que empresas que têm BV pagam? Não, certamente não. Mas, ao mesmo tempo, você não necessariamente sai de lá a cada 10 pessoas, 9 tem burnout, né? Uma desigualdade salarial entre os cargos absurda. Então, depois você me pergunta mais ali, que eu vou lembrar outras, mas diria essas, assim, nesses motivos, porque que elas conseguem o meu coração, assim, essa tentativa de romper com esses problemas. Tá, cara, perfeito, perfeito. E aqui, você falando um pouquinho aí, na hora que a gente pensou esse episódio, uma coisa que veio na minha cabeça foi: você lembra aquela campanha do McDonald's do Dia Internacional da Mulher? Porque eu tava pensando em Lembro. campanhas pro Dia Internacional da Mulher, o que a gente poderia fazer. E aí, na hora, eu tô assim, gente, eles realmente fizeram isso, não foi um surto coletivo nosso, não. Eles realmente fizeram isso. Botaram as mulheres pra trabalhar, deram folgas E pros deram homens. folga pros homens. Falando que agora você vai no McDonald's, em nossas lojas, apenas as mulheres, você vai ser atendido por mulheres no Dia Internacional da Mulher. E, cara, assim, não posso dar certeza, mas tem uma pulga ali de que isso não passou pela curadoria de uma mulher. Porque se tivesse passado, ou no cargo de liderança ali, para ela validar aquela ação, cara, isso não ia pra rua, não. Eu tenho certeza Uhum. disso, sabe? Ou eventualmente até passou e essas mulheres não tinham a sua voz ouvida lá Uhum, dentro. E, portanto, isso é o mais, assim, e esse é o problema de por que indústrias precisam colocar não só as pessoas lá dentro, mas colocar elas em cargos de liderança e em cargos, ou pelo menos, ouvir as pessoas que estão em todos os cargos, né? Não adianta você botar, pô, temos muita diversidade, tem um post inclusive sobre isso, temos muita diversidade aqui, todo mundo é estagiário, assistente e júnior. Não, cara, você tem que, porque você estando numa escala hierárquica muito baixa, ou você não ouve essa pessoa, que é um erro ainda mais grave, ou essa pessoa vai para uma reunião e ela é cerceada, ela é tolhida, ela não tem sua voz ouvida, né? Então, assim, essa é a importância de ser, pô, bota essas pessoas em cargos de liderança, bota onde elas tenham um respaldo para falar e ainda esse segundo ponto que eu falei, torna esse um ambiente acolhedor para essas pessoas não saírem dali achando que elas não são capazes, sabe assim? O mercado também faz uhum. muito isso, né? Então, pô, muito sinceramente, eu tenho quase certeza que uma campanha de uma marca desse tamanho tinha muitas mulheres envolvidas. Eu tenho quase certeza que elas não foram ouvidas, Não sabe tinha assim? O voz ali dentro, né? envolvimento é. Ou Não, talvez foi tinham voz, elas ouvida, não eram ouvidas. ou foi ouvida, mas. Não, deixa. Não, Pode entendeu? crer. Pois É é, isso pode ser um aí. ponto. Cara, você conhece outras campanhas que passaram por isso, outras empresas que passaram por isso também? Eu lembro de uma do Clube de Criação, cara. Que o Clube de Criação lançou alguma coisa. Eu Uhum. não lembro exatamente o que era, mas deu um buzz tão negativo tão grande ali que eu lembro que eles até cancelaram Uhum. o desafio que ia ser, enfim, eu lembro disso, mas não Era uma lembro exatamente campanha o que era. criada pela Wyden Kennedy, uma campanha bem racista, assim, né? Ela tinha um cunho racista bem forte. Pô, cara, eu vou te dizer que eu não me lembro o que era o evento. Era pré chapa preta, assim, né? A chapa que venceu o clube de criação. E aí, isso foi o que deu um estopim importante para a chapa preta ser criada e tal, e vencer como a gestora do clube de criação nos próximos 2 anos, assim. Mas foi uma campanha que tinha bastante erro, assim mesmo. Cara, não são erros incomuns a gente vê com problemas de gênero, com problemas de LGBTfobia, ou com problemas de racismo, porque acho que por dois motivos. Um deles é essa falta das pessoas estarem lá dentro, né? E também tem uma parada que é a publicidade, ela tem uma pressa, né, de se apropriar dessas pautas e falar logo para a palavra que eu encontro agora é de se apropriar mesmo, assim, porque no momento que isso vira uma conversa, a publicidade é isso. A publicidade quer participar de todas as conversas, ela não quer ficar de fora, né? Uhum. E aí você tem uma pressa, uma gana de estar em todas as conversas. Pô, em rede social você vê isso direto, assim. Tudo que é marca querendo conversar no Twitter, quer falar. Esses dias eu vi um tweet de alguém falando assim, era o Duolingo
respondendo uma parada de alguém que, pô, tinha sido internado, eu não lembro exatamente qual que era a treta, mas era fazendo mais uma piadinha de marca, assim, sabe? E Uhum. alguém tirou um print disso e isso deu muito mais like. Falou assim, marcas, vocês não precisam participar de todas as conversas. Eu acho que é meio isso, assim, né? Além de a falta de diversidade, além disso, por que não é raro? Porque você tem que participar de todas as conversas para ser visto, para ser lembrado. E aí você faz isso numa pressa de as pessoas certas não estão lá dentro, as pessoas não são ouvidas, como a gente falou, e aí você fala isso atrapalhado, e, pô, de fato, coisas passam, assim, sabe? Você, por mais que passe por várias pessoas, tem aquele meio, pô, não tinha uma pessoa consciente para falar para essa marca assim, pô, é uma merda isso. Tinha, cara. Mas você tá naquela pilha de, pô, Twitter, não sei o que, faz uma parada que eu acho bizarra, que é War Rooms, que é você bota 300 pessoas trabalhando junto, assim, tipo, bolsa de valor, assim, pô, saiu aquele negócio lá pra falar de BBB, e aí, ó, em algum momento você vai cometer um deslize, você não ouviu aquela pessoa que devia ouvir, não sei o que e tal, então não raro isso acontece direto, assim, né? Uhum, sim. Cara, e assim, agora falando um pouquinho do que você ouve, né? Porque acaba que você também consegue fazer uma. Você vira um ouvinte dessas pessoas, né? Você tá nesse Uhum. mercado, você tá fazendo esse trabalho, então você acaba sendo um ouvinte dessas pessoas. Essa galera chega muito em você e fala: Não, Lucas, tá rolando isso comigo aqui, o que, que eu faço? Pede conselho, essas coisas assim pra você também? Absolutamente todos os dias, assim. Eu acho que isso acontece mais do que, pô, sei lá, do que gente pedindo pra participar do podcast, do que gente. Acontece isso muito mais do que gente falando, pô, e não tô reclamando aqui, né? Mas do que gente dizendo, pô, que legal o seu trabalho. Isso eu escuto todos os dias, sei lá, assim, nos últimos 3 anos. Tá, todos os dias talvez seja um exagero, assim, mas, ó, no mínimo, umas 3, 4 pessoas por semana chegam e dizem assim, cara, tô sofrendo isso aqui. Essa agência, uma coisa que acontece muito, essa agência que você chamou, como eu falei, eu tenho uma editoria que eu só converso com pessoas que eu tento, que eu encontro algum fundo de, pô, tá tentando reconstruir alguma coisa ali, falar sobre um problema e tal do mercado. E mesmo assim, esses lugares têm problemas, como eu falei, né? Então, o que mais acontece? Ó, esse lugar que você chamou, pô, é legal, mas eu saí burnoutado de lá. Aconteceu isso, blá, blá, blá. Antes de ontem, chegou uma pessoa comentando que, tipo assim, ó, nesse lugar aqui, eu sofri uma violência física. Eu fui agredido pelo chefe. E aí que tá, eu não tenho treinamento de. Não sou um profissional da saúde. ah, eu- o a minha indicação sempre é: antes de entrar no mercado de trabalho, você tem que estar na terapia. Se você não puder pagar por isso, tem o CAPS na sua cidade, procura lá. Então, meu modus operandi é, ó, você precisa de acompanhamento psicológico e eu te recomendo fortemente que você procure um advogado, porque isso é crime, né? Então, assim, isso acontece todos os dias. Não à toa eu comecei a fazer terapia depois que eu vi que isso virou uma... E aí eu criei uma paradinha lá no portal no site do projeto que chama Sofri na Agência. E aí tem um campo lá, escreve tudo lá que eu leio tudo e eventualmente isso vira episódios no podcast, assim. Porque isso Uhum. acontece direto, direto, direto. E se a pessoa quiser, de forma anônima, contar lá e isso virar um episódio, pode usar aquele campo lá. Massa demais, cara. E agora, já indo pro finalzinho aqui, cara, pra gente terminar o episódio de um jeito ok, de um jeito legalzinho, você falou que muita gente fala com você, mas tem muita gente que Uhum. não fala também, cara. Então você já deu um espaço pra essa galera falar, pra essa galera se abrir, mas e pra galera que não vai falar, você dá uma opinião sua, um conselho seu realmente por estar nesse mercado, por entender esse mercado, uma pessoa que tá Uhum. talvez passando ali, tá surtando dentro de uma agência agora, um conselho pra essa galera que ela não vai falar, que a gente tem certeza que essa galera não vai falar porque ela precisa estar ali, algo assim. Tá. Tem algumas coisas, ó. Primeiro, por mais que pareça pessimista, por mais que pareça um peso isso que a gente tá falando aqui, isso não tem a ver com desistência. Tipo assim, você não precisa desistir desse mercado. O que eu falo muito é que isso que a gente tá comentando aqui não é exclusivo de propaganda. Se a gente tivesse escolhido qualquer outra profissão, a gente estaria passando por problemas tão ou piores. Uma coisa que eu falo muito é, se a gente achar ruim, tá falando, olhando para isso, pra, tipo assim, falta de diversidade, falta de pluralidade,
tem indústria, se a gente tivesse escolhido direito, eu acho que o assunto de raça nem chegou lá ainda. Eu não quero dar isso como resolvido, então, para publicidade, não é isso, mas no mínimo, o debate ele existe. E isso é o começo, como eu falei, das transformações. Então, assim, por mais que pareça horrível, a gente estaria enfrentando esses problemas em lugares outros, assim, piores. Assim. Quando eu falo sobre pejotização, por exemplo, na indústria, ninguém tem direito trabalhista, todo mundo é PJ, R$ 1.500. O que chega de gente falando assim, ó, você está falando de publicidade, mas no direito está muito pior. Você está falando de publicidade, mas eu sou enfermeiro e eu faço plantão PJ. Eu não ganho insalubridade, eu não ganho adicional noturno, eu não ganho nada. Então, eu não quero dizer que a publicidade está melhor que isso, mas pelo menos a gente está conversando sobre isso. Então, por mais que pareça horrível ouvir isso, é melhor que a gente tenha espaço como um podcast assim para falar, é melhor que a gente chegue em curso de publicidade, as pessoas estejam falando sobre esses problemas, é melhor que algumas empresas falem sobre isso do que como a gente tinha 10 anos atrás que a gente nem falava, né? Então, isso é uma coisa. Não quero alegrem-se na merda, não é isso, mas pelo menos a gente tem uma pontinha de esperança que a transformação ela pode acontecer. E aí vem um conselho. Primeira coisa, tem um advogado. Não, sacanagem. Primeira coisa é. Encontre pessoas. Esse é o conselho mais fácil, assim, de resolver. Encontre pessoas dentro do lugar que você tá, que estão na mesma batida que você. Você pode estar achando agora que você é único, única, e que só você tá se dando conta que, caraca, a gente tá trabalhando demais, caraca, tem um clubinho ali que fica de cara que ficam só se passando trabalho, caraca, a gente tá trabalhando aqui só com pessoas brancas, caraca, não tem mulher aqui dentro, não tem LGBT aqui dentro. Olha pra alguém ao seu redor e olha assim, aquela pessoa ali, ela pensa como eu. Vai lá, larga um verdinho. Pô, você viu que ruim, que não sei o quê? E vai encontrando seus parceiros nessas batalhas. Encontra 2, 3 pessoas, vai lá e leva pro chefe. Uma pessoa falando esses problemas vai ser facilmente descreditada. E veja bem, não é bem isso. 3 pessoas chegando no RH e falando uma coisa tem um outro peso. Então, encontra essas pessoas. Tanto para você mobilizar o que você quer, as batalhas que você quer comprar lá dentro, não é? E até para você se sentir mais forte no dia a dia e ter com quem trocar. Não fica aí sozinho, porque o mais importante é você pensar, você não tá sozinho, sozinha nessa pira. Alguém tá pensando igual. E aí a segunda coisa mais importante é escolha quais brigas comprar. Já fui essa pessoa que comprava todas, deu merda, caí na terapia, no psiquiatra, então assim, escolha. Nesse momento que a gente tá, escolha. Nem todas vai dar para comprar, para que você possa tá lá batalhando sempre, pô, a gente tá trabalhando demais, mas a gente tem um problema mais sério aqui, que é falta de diversidade. Talvez eu compre de diversidade e eu não consiga comprar por toda a agência a briga de trabalhar demais, tá bom? Depois a gente resolve essa. Escolha para que você possa se manter brigando dentro dessa empresa, dessa indústria. E, por fim, assim, se você optar sair dessa indústria, eu, pô, me somo. Acho legítimo. Tem bons amigos que desistiram dessa indústria porque não aguentaram ela. A minha opção foi estar aqui de dentro, brigando e falando por ela. Também é legítimo quem tá ali dentro. Se você precisar de ajuda, pô, me encontra lá, a gente troca ideia e a gente acha formas de melhorar essa indústria juntos. Cara, perfeito, perfeito. Primeiro, muito obrigado por estar aqui, né? E É isso. agora, de café aqui, queria que você trouxesse uma dica pra galera que acabou de assistir esse episódio, acabou de ouvir aqui, acabou não, tá acabando, né? De assistir esse Uhum. episódio aqui. E o que elas podem fazer, além de procurar um psicólogo, depois pra poder continuar essa luta, pra poder, ou então aprender um pouco mais, né? A gente sempre pega a ideia de aprender um pouco mais. Então, que essa galera pode aprender um pouco mais sobre isso. Ela acabou de assistir isso aqui, ficou com aquela pulguinha atrás da orelha. Então, assim, será? Tá. Será realmente? Então, um livro, um podcast, um perfil, enfim, qualquer Uhum. coisa. Ó, a dica é, sim, faça terapia. Papo reto, vai parecer o chatão e tal, mas eu não estaria aqui hoje sem terapia, tipo assim, eu não conseguiria ter amadurecido ideias sem amadurecer primeiro, né, pensamento sobre esse mercado. A minha dica se você não entrou nesse mercado, é comece terapia antes de ir para sua primeira agência. Você, pô, sério, assim, se der, de novo, tem formas de você fazer isso de graça. CAPES, procura CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, na sua cidade. Se você puder pagar, pô, vai, você não tem ideia, assim. Confia, faz 3 mesinhos e depois vem aqui e me conta. Mas aí, dicas práticas. Você precisa se ligar todo ano na lista que o papel e caneta faz. Vou dar essa como dica master para eu não ficar dando uma série, uma iniciativa, né, um não sei o quê. Vai lá, procura o perfil do André Chaves no Instagram ou acessa papeloecaneta.org. Todo ano ele lança uma lista com 30 nomes de profissionais dessa indústria que criaram alguma iniciativa
para transformar essa indústria. O André é uma pessoa incrível e essas listas acabam sendo ótimos centralizadores de quem está propondo cada iniciativa. Então, se cada ano tem 30, já está na sexta lista, eu acho, a gente tem aí 180 iniciativas no mínimo para você começar a olhar para dentro dessa indústria pessoas que estão tentando transformar ela de dentro. Então, no mínimo, você vai ter lá podcast, livro, pessoas para você seguir. Pega esses 30 do último ano, dos 2, 3 últimos anos, já vai ser um bom início para você encontrar pessoas, para você começar a se conectar. Pô, e a terceira dica master, pega essas 180 pessoas e manda mensagem. Tipo assim, perde o medo, vai lá e manda mensagem no Instagram, pô, eu respondo todo mundo. Tipo assim, manda mensagem, e aí, pô, te ouvi, não sei o quê, vamos trocar ideia, não sei o quê, vamos, bora. Marca aí, tem agenda, vambora. Então, começa a fazer isso, é realmente transformador. Talvez seja esse final se conecta lá com a primeira. Encontra as pessoas dessa forma. Manda mensagem, pô, como é que eu faço? Não sei o quê. Encontra as pessoas que estão nas mesmas batalhas que você. Isso ajuda muito. Perfeito, cara, perfeito. De novo, muito obrigado por ter topado aqui. Hoje estamos aqui É isso. acabando às 19 horas, então reservamos um pouquinho da nossa noite aqui pra gente gravar isso daqui, então espero que vocês gostem. Lucas, como que as pessoas te acham? Onde te acham? Faça seu pitch agora, Pô, seu momento. tá bom. Esse é o momento mais difícil, porque meu sobrenome é muito difícil de achar, mas vamos lá. É Lucas, Instagram, Lucas Schuch. Schuch. Se você botar Lucas com 2 S no final e C já vai começar a aparecer ali. Você encontra tudo também sobre o projeto no site do projeto, aí é mais fácil, podcastpropaganda.cc. Aí lá tem meu Instagram, tem loja de produtos, com produtos para você colar no seu notebook, colar no seu caderno, levar para aula, para reunião, para tretar sobre esses problemas e começar um diálogo com essas pessoas. Tá aí um bom jeito de você se conectar com as pessoas, bota o adesivo lá, tem umas frases engraçadonas, tretas como essa, e aí você vai ver se a pessoa empolgou nessa crítica ao mercado, e aí vocês começam a conversar, e tem tudo por lá, tem o podcast, tem essa loja de produtos, tem meu Instagram, tem uma porrada de coisa, por lá você pode escrever no Sofri na Agência e me contar o que você tá passando por aí, vou adorar contar essa história lá no podcast também. Perfeito, cara. Então, gente, para vocês que ficaram até o momento aqui, né? Obrigado pela audiência, né? E esse é o episódio 13, ou seja, tem outros 12 episódios que são bem interessantes também, bem massa, que vocês vão gostar, tá? Então, se está no YouTube a gente não tem todos. Então vai lá no Spotify todos estão lá, você vai curtir, tá bom? Então, também manda DM pra gente, se você quiser um assunto específico, quiser conversar um pouquinho, manda lá que a gente vai conversar, fechou? Um abraço, gente. Tchau, tchau.